Abra sua Bíblia em Neemias 2, 16 e 18, dando continuidade a essa sequência de palavras. Hoje nós vamos falar sobre a chave para conectar os outros, ou aos outros. Acompanhe a leitura bíblica. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Pode passar, por favor? Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois edifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. 18. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponha-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Pode deixar esse versículo aí na lousa. Irmãos, com certeza os nossos amados irmãos têm enriquecido muito com essa palavra. Eu sei que com certeza já foi aventado aqui isso, mas o que me impressiona muito em Neemias, alguns versículos antes, salvo engano no 15 ou no 13, é que ele estava numa situação de comodidade muito boa. Ele estava ali como copeiro do rei, e ao que tudo indica, não só a questão de palácio, mas uma questão mesmo até de bem-estar, de estar bem, porque quando ele faz o pedido, quando ele sabe as notícias de Jerusalém, a tristeza do seu coração foi algo que chamou a atenção do rei. E todo mundo que lidar na relação de serviço, principalmente quanto maior, ou seja, a hierarquia ou o poder financeiro, é óbvio que há exceções, sabemos que há um distanciamento, isso não é nem questão pejorativa, são coisas da vida. Mas Neemias chamou a atenção dele, ou seja, o rei prestava atenção, era uma pessoa também de relativa confiança, haja vista que muitos óbitos, muitos reis morriam de alguma maneira envenenado, ou seja, não era qualquer um que poderia servir ao rei. Então Neemias tinha tudo, tinha um emprego de excelência, um emprego onde ele comia do melhor, um emprego onde ele aparentemente estava bem realizado, mas algo comoveu ele. E eu quero falar para você que algo tem que nos comover. É muito bom nós termos a nossa vida em ordem, é muito bom galgarmos as nossas posições sociais, mas se não nos movermos de sentimentos, algo está faltando em nós. Hoje nós temos aqui algo em comum, que é a tragédia no Rio Grande do Sul. Se você não sentir algo profundo ali, há algo errado na sua relação com a sociedade e até mesmo divina. Eu não estou falando que você está em pecado, mas você tem que se aproximar um pouco de Deus, porque é impossível que uma pessoa que tem a graça e piedade de Deus não se sensibilize a ponto de refletir alguns momentos. Eu aqui teve uma enchente aqui em Maricá, uma chuvinha, não foi nem aquela não, tem 1 ano e pouco, e minha rua tinha um problema, aí tinha uma casa lá atrás, entrou água, desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu fiquei muito triste, aquele barro, ter que limpar, Você imagine as pessoas que estão passando o que estão passando. Então, Neemias, é só uma reflexão, ele era uma pessoa que se importava com os outros. E não tem como você ter alguma coisa, conectar os outros, se você não se importar com pessoas. Eu percebo hoje que a igreja, muitas das vezes, e nós somos a igreja, eu acho muito superficial você olhar, ali, não, somos um corpo. Então, infelizmente, coisas ruins nos afetam como coisas boas. Mas a igreja hoje parece que está brigando com o pecador. Parece que ela está disputando com o pecador.
Quando Paulo ele é bem claro, falando que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades. Toda pessoa que está afastada de Deus é uma pessoa que, querendo ou não, está sendo influenciada por algo maligno. Querendo ou não, está sendo influenciada por uma potestade. E nós, se não vigiarmos, pode acontecer igual Pedro, né? Afaste de mim, Satanás, que não conhece as coisas dos homens. Se nós que temos o Espírito de Deus, se nós que temos a promessa, a comunhão, um orando pelo outro, lendo a Bíblia, o arrependimento, às vezes somos de alguma maneira tentados, somos atacados, imagine o homem natural. Então, meu irmão e minha irmã, para conectar aos outros, para fazer a obra de Deus, para servir, para que você possa espalhar o ID de Jesus, você tem que gostar de gente. Crente tem que gostar de gente. Crente tem que gostar de pessoas. Ah, mas eu sou incluso, eu sou do seu jeito. Eu não estou aqui abrindo como tem que ser a sua personalidade. Você pode ser a pessoa mais fechada do mundo, mas tem que haver afeto dentro de você. Até porque muitos dos brincalhões, dos sorridentes, nada fazem. E às vezes as pessoas que menos falam, fazem. Então, meus amigos, meus amados irmãos, é impossível que uma obra divina, se você observar todo o apelo pastoral aqui, temos uma cidade para salvar, temos 200 mil pessoas a alcançar. Não temos um templo a construir, uma catedral a construir. Temos que ter vida e, consequentemente, temos que ter um espaço grande. É uma coisa que leva a outra, mas o que nos move não é ter o espaço. O que nos move é sequestrar, o que nos move é exterminar, o que nos move é acabar com o planejamento do adversário sobre as vidas que estão em Maricá. O nosso chamado é para resgatar vidas. Paulo vai falar, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quer do romano, quer do grego, quer do bárbaro. Aonde habitou o pecado, superabundará a graça de Deus. Não existe pessoas que não possam ser alcançadas, não existe pessoas que não possam ser salvo, porque o Evangelho não é humano, o Evangelho é poder sobrenatural de Deus, o Evangelho é a mão de Deus sobre a nossa vida. Quando Cristo Jesus morreu e ele foi ressuscitado, todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que está vendo seu esposo, é o Deus que está vendo seu filho, é o Deus que está falando para você, continue a orar, continue a batalhar, porque eu hei de salvar aquela alma que você chora, com que você clama. Nada é impossível para Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que gastar algum tempo. Nós temos que ver que as coisas de excelência são trabalhosas. Eu estou começando um mestrado agora, parece que você não sabe nada. Sabe, as coisas que você quer construir, as coisas que você quer galgar, elas são trabalhosas. E por que as relações interpessoais, que é o ápice da comunhão com Deus, seria assim? Eu percebo muitas pessoas, mas isso é muito difícil. Isso a gente vê até em casamento. Então, irmãos, eu trouxe aqui uma série de questões, como o tema da nossa mensagem é conectar, a chave para conectar os outros. Eu trouxe alguns tópicos que nos ajudam a conectar e, obviamente, a gente vai levar isso para a relação de comunhão, para a relação de liderança, mas também para você, para o seu filho, para a sua família. Amém, meus irmãos? Primeira coisa é criar um engajamento inicial com outra pessoa, utilizando um argumento comum entre vocês. Tá? Vamos partir do pressuposto. Isso é normal, né? Quem puxa papo aí em fila, quem puxa papo em alguma coisa, às vezes a pessoa está falando mal, realmente está ruim. Aí a pessoa fala do Flamengo, você é flamenguista, fala do Vasco, as coisas fluem. Ou seja, você tem que, de alguma forma, ter um engajamento inicial. E qual é o nosso engajamento inicial maior? É Jesus. Crente só fala de Cristo mesmo. Que digam que nós somos habitolados, porque nós conhecemos o poder de Deus, a maravilha de Deus. Então, o nosso engajamento tem que ser a palavra divina, sem afrontar ao outro. Então, tem que ter, né? Ao fazer isso, abre uma brecha na conversa e, por meio dela, há uma aproximação de interesse.
com esse vínculo inicial, você pode estender a conversa. Então, você percebe que uma das chaves para conectar é você tentar ter algo em comum. E isso, de alguma forma, é o quê? Você manifestando algum tipo de interesse por aquela pessoa, algum tipo de interesse pelo aquele liderado, por aquela pessoa. Porque o contrário disso, o antônimo disso, seria arrogância. Só está falando de algo, sabe? E ninguém é maior do que ninguém. Eu já falei isso aqui uma vez e falo, o complexo de superioridade, a pessoa é tão doente quanto de inferioridade. Da mesma maneira que uma pessoa que se acha inferior a tudo, que é uma pessoa que nós damos esse nome, né, problemática, a pessoa que tem um complexo de superioridade, se acha acima de todas as coisas, ela tem o mesmo vazio, ela tem a mesma falta, só que ela interpreta de uma maneira diferente, ou seja, o mecanismo de defesa dela, né, já viu, a natureza é tremenda, né? Você olha aqueles animais, os mecanismos de defesa, o sapo incha, tem a cobra naja, ela se levanta, ela fica numa altura maior, ou seja, o mecanismo de defesa é mostrar uma força, né? É tentar se impor. E o ser humano não é diferente. Alguns se escondem atrás do intelecto, outros atrás da beleza, outros atrás de uma hierarquia, mas, na verdade, como diz Paulo, se você quer se vangloriar alguma coisa, vanglorie-se no Senhor. Porque, na verdade, por trás da pessoa mais bela, mais rica, ou qualquer coisa, sempre uma criança querendo uma amizade, querendo trocar um brinquedo. E não é muito legal nas relações pessoais entre irmãos você estar tão protegido sempre. Isso não significa que você tem que abrir a sua vida, mas minimamente saber que você está num lugar cercado de pessoas que querem o seu bem. Ah, mas aí vem o outro, eu conheço. Tá, mas você está se baseando numa exceção ou numa realidade? Se você teve em algum lugar um problema com alguém, isso era uma exceção ou era uma totalidade? Porque se for totalidade, você tem que olhar para você o que você está fazendo. Porque, de alguma maneira, você chega num lugar, 10 pessoas, 9 não gostam de você, algo está errado com você. Tá? Obrigatoriamente não é, mas eu acho que o caminho, a investigação que você tem que seguir é o contrário. Amém? Então, a primeira chave para conectar é você criar um engajamento. A segunda é evitar forçar o contato. Tá? Falando em aproximação de endereço, uma dica importante que podemos dar é não forçar uma conexão quanto não um ponto conectado entre você e outra pessoa. Esse tipo de contato deixa evidente que você se comunica apenas por interesse. Isso é muito ruim. As pessoas percebem. Uma coisa que é um erro de linguagem, por isso que a gente, quando nós temos filhos, né? Alguns já passando por avós, ainda não, falta muito, se Deus quiser, mas você percebe, gente, ele entendeu isso. Gente, como é que pode? Sim, é um ser humano ali, desde a sua tenra idade. E as pessoas entendem. É muito ruim quando você quer subestimar uma pessoa, fazendo sarcasmo ou qualquer tipo de coisa. As pessoas percebem. Na sua linguagem em si, as pessoas percebem quando é algo forçado, quando a pessoa gosta de você, quando você é na sua. Então, um dos caminhos também é não forçar contato. Porque quem força contato, muitas das vezes, ela só quer o interesse, ela só quer aquilo. E isso também cria uma resistência na pessoa. Como é que eu vou conectar pessoas se a pessoa sabe que só quer isso de mim para me emprestar um dinheiro, para resolver um problema, para pegar um carro? E não existe nada mais feio num ambiente religioso do que a relação de interesse. Por quê? Porque se aqui, né, é um lugar que nós procuramos um escape, é muito complicado você ter aqui as mesmas artimanhas do mundo. Às vezes você vê uns irmãos que têm uma condição financeira maior, Deus com certeza os prepararam para chegar ali, mas muitas das vezes as pessoas cria até uma armadura natural, porque é muita gente só para pedir, só para explorar, sabe? A pessoa quer que você goste dela, como você quer, pelo que você é, sabe? Pela afinidade de pessoa, por você ser agradável. A pessoa quer que você vá um dia na casa dela tomar um café, porque você quer ali
sabe, quer sentir bem com aquela pessoa, não porque você quer estar naquele ambiente. Então, essa coisa não pode. Uma coisa também que ajuda a você conectar a pessoa é demonstrar empatia. A empatia, ela é muito interessante. Empatia é a capacidade de um ser humano se colocar no lugar da outra pessoa, de enxergar. É um ponto de vista dele. Sem empatia é impossível você, de alguma maneira, se comunicar, porque você aquela questão do peso, né? Você acha que problema é só o seu. Mas se você pegar um balde d'água, uma criança não vai saber carregar. Mas você também não carrega uma caixa d'água. Na verdade, as dificuldades da vida são proporcional ao peso que você. Então, tão pesado quanto um balde d'água para uma criança é uma caixa d'água para você. Então, aquilo que você é tão bom que você fala, pode botar 100 mil reais aqui, que eu ainda boto mais 10 reais, talvez você não seja leal quando uma pessoa sai e você comenta algo. Talvez você não seja tão leal com seus pensamentos, cobiçando algo que é daquela pessoa. Então, a empatia é a necessidade de você ver que você não é bom em tudo e aquela pessoa também não é. E, principalmente, conseguir tentar enxergar a dor daquela pessoa. Não significa, em hipótese nenhuma, você homologar pecado, mas significa que, de alguma forma, você tenta entender aquele cenário. É muito ruim conversar com alguém que ela já está na percepção de juiz daquela pessoa. É impossível você conversar, porque ela já está dando ali o veredito. A outra coisa é manter a calma e controlar a ansiedade. Por incrível que pareça, são coisas que ajudam a conectar o outro, né? É natural que as pessoas tenham um grau variado de ansiedade em relação a iniciar, manter conversa. O mais importante é você ter objetividade sobre o que você quer dessa interação. Ou seja, quando você é líder, quando você tem alguma coisa, ou quando você é liderado, você tem que entender que o tempo meu não é igual ao tempo seu. Tem pessoas muito dinâmicas, a coisa já aconteceu. É igual um time de futebol ajustado, né? Tem aquele passe assim para o lado. Então o cara já deu, o outro já foi. Mas tem gente que você... e ela não vai, sabe? Então você tem que ter essa sintonia, porque isso acontece às vezes em relacionamento. Em relacionamento, às vezes, é uma coisa, você se relaciona com a pessoa, você gosta da pessoa, você ama a pessoa, mas às vezes pode haver um abismo de alguma forma intelectual, um abismo de como você vê as coisas. Então, o seu tempo não é o tempo daquela pessoa. O que é que tem que fazer? Ajustes. Ajuste é diferente do que você, de alguma forma, impor o seu tempo àquela pessoa. Outra coisa, pergunte sobre questões que a pessoa aponta, né? Uma boa dica de conectar a pessoa é você perguntar, identificar um gancho interessante e abordar as questões que estão sendo aventadas. Você não consegue... o monólogo não existe. O monólogo só existe no teatro, né? Na vida contemporânea ela não existe. Ninguém é um eco. A pessoa tem algo interessante, tá? Então você tem que ter isso. Outro ponto é você ter uma comunicação autêntica, né? Ou seja, o seu contato ele não é por interesse, ele vale a pena. Agora, autenticidade não significa arrogância nem ignorância, porque as pessoas têm um preço muito alto. E eu sei que na relação corrida, principalmente quem trabalha fora, não quem não trabalha, não foi isso que eu quis falar, mas chega num lugar com trânsito, às vezes é difícil, sabe? Você está num dia mal, mas não adianta. Você tem que ser autêntico, você tem que resolver as questões, mas deixar bem claro que não é uma relação de ódio, não é uma relação ali de exercer um controle, um juízo imediato. Porque também sem autenticidade, o que vira? Falsidade. E a falsidade, ela nem precisa falar que ela não conecta a pessoa. Ela é maligna, ela é diabólica, então ela nem precisa ser explicada. Mas a autenticidade é muito interessante também. Vínculos de confiança, né? Além de você demonstrar o interesse, você tem que ter um vínculo de confiança quando você conecta. O que cumpriu tem que ser combinado, irmãos. Não existe nada mais ruim do que você, de alguma maneira, não ter palavra.
Quando uma pessoa não tem palavra, ela vai se desfragmentando, entendeu? Coisas bobas, às vezes. Eu vou até passar uma coisa, né? Eu vim numa igreja que meu pastor começava o culto, ele ficava olhando o reloginho assim, e enquanto tinha gente, não tinha gente, ele começava. E os pastores batistas são muito educados. A gente não tem esse hábito, né? Até quanto tempo? Mas a gente tem uma noção, já é 11 horas, a gente já está, né, fechando, mas tem gente que vai. Então, onde que eu quero falar isso? Tem lugar que o culto começa a qualquer hora, acaba a qualquer hora. Então, essa questão do combinado, essa questão de você cumprir, isso também vem na questão da ordem, da decência. As pessoas têm que cumprir aquilo que prometeram. É muito ruim. Você não se conecta a pessoa com... mas os imprevistos acontecem. Sim, os imprevistos reais acontecem. E os previstos reais as pessoas compreendem. Agora, é muito irritante. Eu vou amanhã. Não, eu vou terça. Então, isso são coisas que afastam pessoas. Lembre-se, nós estamos falando de vidas. E se é difícil uma relação numa casa com 2, 3 filhos, você imagine uma relação coletiva com pessoas estranhas, com pessoas que estão vindo agora, com as suas dores e com as suas mazelas, né? Isso num grupo. Vai além do superficial também uma dica, né? Ou seja, você demonstra interesse específico pela pessoa. Poxa, você é da área de arte, você é da área do direito, você é da área médica. Tem que tiver um gancho, é interessante você é da área da carpintaria, da alvenaria, qualquer que seja, sabe? As pessoas têm que demonstrar interesse real. Isso não é falsidade, isso é gostar de gente, é querer conectar, tá? Também ouvir feedback, ou seja, você tem que ouvir. E as duas últimas, né? Dirigir-se sempre pessoalmente à pessoa, se possível pelo nome. Parece algo bobo, né? Mas se você entrar numa loja, o vendedor fala assim, os profissionais, qual o seu nome? Já aperta a sua mão. Então, é muito ruim quando a gente, às vezes, está com uma pessoa 3, 4 meses, para esquecer teu nome, dá uma sensação. E eu estou falando aqui com um tiro no pé, porque eu troco o nome das minhas filhas, mas só misericórdia. Eu chamo uma errada, elas ficam assim, fecha a cara. Mas tenta, sabe? Porque isso é uma relação realmente de interesse. E não torne o encontro uma disputa. Eu acho que a falência maior é quando você quer conectar pessoas e você acaba fazendo uma disputa. Não tem ganhadores. Nós temos um alvo. Às vezes, mas é o ungido de Deus. O ungido de Deus, ele tem um alvo. Moisés tinha um alvo. E quem se adentrou na frente desse alvo foi sucumbido por Deus. Porque não era uma afronta a Moisés. Deus, você não vê ali nenhuma pessoa que reclamou com Moisés, que foi deselegante com Moisés pela relação interpessoal, ser fulminada por Deus. Ela pode... as leis sociais, elas são maiores do que as leis penais, concorda? Se você for mal educado, você tem uma repulsa coletiva. Isso daí não tem como, né? Exemplo, se eu começasse agora a rotar aqui, não tem lei, mas eu teria uma repulsa do auditório, eu teria uma punição. Como que eu vou pegar um cara desse, colocar no altar com esses modos? Isso é uma sanção, mas não é uma sanção penal. Então, de qualquer forma, Deus, quando sempre exerceu o juízo, é porque as pessoas queriam, e muito motivada, setada pelo diabo, adentrar no plano de Deus. Então, não entre no propósito de Deus. Deus deu ao seu ungido uma direção. Nós vamos conquistar a nova terra. E nós vamos. Não vá contra nunca, porque você está indo contra a própria mão de Deus. Mas dentro das relações pessoais, pode haver um feedback, né, pastor? A gente tem reuniões pastorais, a gente conversa, eu acho que é para fazer isso, se ouve. Então, meus irmãos, tudo que eu falei aqui foram chaves para conectar pessoas. Tire alguma coisinha que falta no seu lar. A gente está falando tanto da tecnologia, né? Mas é um problema que nós já estamos enquadrados. Eu já fui repreendido veemente chegar num lugar com a minha esposa, tira a mão desse celular. Lógico. Minhas filhas, tira o celular, a gente está jantando. Quem fala? Então, perceba, nós já estamos também. Porque se formos só pela justificativa, ou até no plantão 24 horas, ontem eu cheguei de plantão 11 horas da noite, hoje eu acho que eu vou sair
na área advocatícia, criminal, mas não justifica você estar jantando, estar ali com o telefone, saindo. Então você percebe que é algo que vai já furtando a gente. Ou seja, é insubstituível a mesa, é insubstituível o diálogo, é insubstituível o toque. Sua família quer sentir você presente. Não adianta dar o melhor sem você estar ali. Não é isso que a gente percebe nos filhos ricos e delinquentes? Dá-se tudo, o carro, a viagem, mas cadê a figura paterna? E muitas vezes você fala, tá vendo? É porque é rico. Não, às vezes a pessoa é pobre, não dá nada e ainda não dá a presença. Então, meus irmãos, que nós possamos construir um relacionamento saudável, de importância para os outros, sabendo que não é simples. A gente não leu tanta coisa assim. Não é simples, não. Você é casado 30 anos, eu fiz 20. Uma palavra, às vezes, deixa um clima tão pesado numa semana. Se você passa isso com uma pessoa que você já convive 20 anos, 30, imagine com um desconhecido. A cada dia você está conhecendo essa pessoa. A cada dia você tem que ser melhor do que ontem. Você não pode se esconder atrás, é minha mulher, é meu marido, é meu filho. As coisas caras são bem tratadas. Já viu como se trata joias? Já viu como se trata a Mona Lisa? Ela não pode ser fotografada, ela não pode ficar diante de uma luz amarela, ela não pode ficar diante de uma luz X, ela tem um vidro blindado, aquele quadro que está no Museu da França, né? Por quê? Porque tudo que é belo e é caro tem que ser investido. Imagine nós, imagine um relacionamento, imagine Cristo dentro de nós. Por isso que Paulo vai falar lá, nós somos templo do Espírito Santo. Todo que peca, peca fora do corpo, mas aquele que peca no corpo, na prostituição, está ferindo o próprio templo do Espírito Santo e Deus o destruirá. Nós temos que ter cuidado com o Senhor dentro de nós, nós somos templo. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Não vá por essa questão. Dane-se. Não quero saber. Isso daí é algo mundano. Menos eu e mais um pouquinho nosso. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe cada um. O Evangelho é sempre na contramão de tudo. Que Deus abençoe você ricamente. Que você saiba que para que você tenha algo sólido, tem que ser cada dia trabalhado e investido. Deus abençoe a vida de cada um. Um ótimo domingo.